Falando em enquete, nós vamos repercutir rapidamente aqui a enquete do dia de ontem, os resultados da enquete do dia de ontem. A gente pediu aí para você a questão do táxi e aplicativo na enquete de ontem. Depois de uma confusão que aconteceu ali no aeroporto de Navegantes, briga entre motorista de aplicativo e motorista de táxi, trouxe à tona de novo, né, essa polêmica também entre essa questão do táxi e do aplicativo, do motorista de aplicativo. E aí a gente pediu aqui para você, qual desses serviços você costuma utilizar? 60,3% das pessoas que votaram disseram que usam o aplicativo. Olha, eu achei bastante aqui para nossa cidade, que não tem assim ainda, não tem muitos, né? Muitos motoristas de aplicativo aqui na nossa cidade, bastante. Já 60,3% das pessoas que participaram costumam utilizar o aplicativo. Depois nós temos 10,3% apenas das pessoas que votaram que usam o táxi, 10,3%. E nenhum dos dois, 29,5%, ou seja, que utiliza seu veículo próprio, enfim, não costuma utilizar nem o táxi e nem o carro por aplicativo. Então, é um percentual alto, né, de pessoas que já utilizam o aplicativo de transporte aqui na nossa cidade, na nossa região, aqueles que participaram aqui da nossa enquete. E daí tem a segunda questão. Segunda questão, na sua opinião, é possível a manutenção pacífica dos dois serviços? Olha, 90,9% das pessoas que votaram disseram que sim, é possível. Tem o espaço para o táxi, tem o espaço para o motorista de aplicativo e 9,1% disseram que não há como os dois conviverem pacificamente. Mas uma grande maioria utilizando o serviço de aplicativo e também concordando que é possível a manutenção pacífica dos dois serviços, resultado então da nossa enquete do dia de ontem. Bem, nessa semana acontece em Brasília a 17ª edição da Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças. O município de Ascurra foi representado, está sendo representado e inclusive foi premiado no painel de boas práticas nesta área. A cidade está presente nesta mostra nacional com a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Josiane Fátima Testoni Possamay. A servidora subiu ao palco do evento na quarta-feira, dia 8 de novembro, para receber o certificado de honra ao mérito pelo desempenho no programa de qualificação das ações de vigilância em saúde. Muito bem. A área de saúde de Ascurra em evidência lá em Brasília nesse evento. Evento nacional, mostra nacional. Olha, a duplicação da 470 bate recorde de investimentos em 2023. O governo federal investiu 174 milhões na duplicação da BR-470 entre Navegantes e Indaial em 2023. O valor é o maior da história para um ano. O recorde foi alcançado a partir de um orçamento histórico colocado à disposição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, em Santa Catarina, e de uma gestão ativa e técnica junto às empreiteiras para tocar a obra. Os investimentos foram aplicados em diversos trechos da duplicação, incluindo a construção de pontes, viadutos e acostamentos. A duplicação da 470, claro, é uma obra importante para o desenvolvimento da nossa região. A via é um importante corredor logístico e turístico e a duplicação vai melhorar a segurança e a fluidez no trânsito, né? Porque já muita gente morreu no trânsito aqui da BR-470, uma das rodovias que mais tem vítimas aí no país, e logicamente a importância logística e também turística da BR-470 ligando as principais cidades aqui do Vale do Itajaí com o litoral catarinense. E esse investimento que nesse ano de 2023 quem percorre a 470 diariamente ou constantemente, ou que percorre aí, percorreu ela durante esse ano, tem percebido que realmente as obras têm avançado aí na 470. Então, esse orçamento de 2023, orçamento de 174 milhões de reais para as obras da 470 sendo administradas aqui pelo DENIT e, lógico, orçamento do governo federal. E aí a gente já estava aqui se preparando, né, para fazer um baita elogio aqui para o governo federal a respeito da liberação desses recursos, e aí o orçamento do ano 2023 ele foi ainda aprovado em 2022.
pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Jair Bolsonaro. Vamos dar um giro em Israel, onde o ministro das Relações Exteriores do país afirmou que brasileiros vão deixar Gaza no dia de hoje. Os brasileiros que estão na faixa de Gaza deixarão a região ainda nesta sexta-feira. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil declarou que a informação foi repassada pelo chanceler de Israel, Eli Cohen. De acordo com a nota, o governo israelense não conseguiu cumprir a promessa de liberar os brasileiros na terça-feira, dia 7, por causa de fechamentos inesperados ali na fronteira com o Egito. O ministro das Relações Exteriores de Israel garantiu, porém, que eles estarão na lista de estrangeiros autorizados a deixar o epicentro da guerra no Oriente Médio no dia de hoje. Olha, os brasileiros, eles estavam acompanhando por aqui, os brasileiros eles já estão lá na passagem de Rafah, só estão aí fazendo liberação desde as 7 horas da manhã, horário lá de Israel, 2 horas da manhã, horário aqui brasileiro. Então, realmente eles devem passar para o Egito no dia de hoje e depois virem aí para o Brasil, esses 34 brasileiros. Não se sabe se estão os 34 por lá, se realmente os 34 querem sair do país, estão lá na fila para sair do país. Tem brasileiros, tem homens, mulheres, crianças nessa lista e muita atrapalhada aí nesse sentido da liberação dos brasileiros. Ontem ainda mais uma manifestação do Celso Amorim, que é ele que realmente nos bastidores ali que comanda essa questão das relações internacionais do Brasil, ele dando a entender, ou nem foi dar a entender, ele falou abertamente de genocídio de Israel contra a Palestina, e isso, as relações entre o Brasil e Israel estão muito ruins, né, nesse período agora. Elas que estavam sempre muito boas, sempre foram muito boas, nesse momento as relações entre o Brasil e Israel não são nada amistosas. Diante de toda essa situação de quando o Brasil esteve à frente ali do Conselho de Segurança da ONU, agora o Celso Amorim falando mais uma vez em genocídio, me espanta, né, o Celso Amorim, que é uma pessoa letrada, não saber o conceito de genocídio, né, uma pessoa aqui como nós aqui, meros mortais, trocar, né, o conceito de genocídio e não saber o conceito real de genocídio, tudo bem, mas o Celso Amorim, né, não dá para perdoar. O fato é que os brasileiros devem estar voltando para o Brasil. Olha, julgamento sobre correção monetária do Fundo de Garantia é suspenso no Supremo Tribunal Federal. O julgamento do processo que discute a correção monetária do Fundo de Garantia por tempo de serviço foi suspenso no Supremo Tribunal Federal. O ministro Cristiano Zanin pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. Ainda não há data para a retomada da análise pelos ministros da Corte. Atualmente, o Fundo de Garantia é corrigido pela taxa referencial ATR mais 3%. O Partido Solidariedade, que apresentou a ação, afirma que desde 1999 o índice não é suficiente para repor o poder aquisitivo dos trabalhadores. Até o momento, os ministros Luiz Roberto Barroso, que é o relator, André Mendonça e Nunes Marques, votaram para que o rendimento do saldo do FGTS seja, no mínimo, igual ao da poupança, o que no mínimo, né? No mínimo tem que ser igual ao da poupança. Afinal, quem administra esse recurso, que é a Caixa Econômica Federal, utiliza aí para o crédito imobiliário, mas os juros que a Caixa cobra não são os juros que são repassados depois para o FGTS. Então, a lucratividade da Caixa Econômica nesse tipo de transação. Logicamente que tem aí inadimplência, tem uma série de questões, mas a Caixa, como é um banco, né, é uma autarquia, um banco do governo, claro, mas é um banco, tem lá os seus técnicos também e faz os cálculos adequados para não ter prejuízo numa operação. Então, o Fundo de Garantia, que é um recurso que é depositado mensalmente pelas empresas numa conta vinculada para o funcionário quando ele é demitido, quando se aposenta, quando falece, para as famílias poderem usufruir, tem que ser corrigido pelo menos pelo índice da poupança, com certeza. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina inocentou Jorge Seife em uma ação que poderia levar à cassação do mandato do senador bolsonarista por abuso de poder econômico nas eleições de 2022.
Seif era investigado por supostamente se beneficiar pelo empréstimo do helicóptero de um empresário da construção civil. Ele também teria levado vantagem ao se aproveitar da estrutura e de funcionários da rede de lojas Avan, de propriedade de Luciano Hang, na campanha. Agora o roteiro prevê o recurso do PSD, através da coligação Bora Trabalhar, ao Tribunal Superior Eleitoral, o que já foi confirmado pelos advogados do partido. Nas discussões em Brasília, o ponto central dos votos dados no TRE deve gerar repercussão. Resumidamente, o entendimento da relatora, a desembargadora Maria do Rócio Luz Santa Rita, teve apoios apesar de divergências. Para ela, a Seif cometeu irregularidades na campanha, mas o que deu a vitória a ele foi o bolsonarismo. Pois é, né? Uma coisa meio esquisita, assim. Cometeu irregularidade, mas não foi isso que deu a vitória a ele. O que deu a vitória a ele foi o fato dele ter por trás dele aí o Jair Bolsonaro. Agora vai pro TSE. Aí vamos ver, né, se vai se manter. Aqui foi 7-0 a favor de Seif. Vamos ver como é que vai ser lá no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. E o Congresso aprova a liberação de 15 bilhões para compensar perda de arrecadação dos municípios. O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei que libera 15 bilhões e 200 milhões de reais para compensar a perda de arrecadação de estados do Distrito Federal e de municípios. A base do governo se articulou a fim de dar prioridade e análise como parte de um acordo feito com governadores e prefeitos para garantir as recomposições. O texto foi aprovado em votação simbólica sem a contagem de votos. O valor total de 8,7 bilhões são destinados a cobrir a perda de arrecadação com o ICMS. O repasse é parte do valor previsto na lei complementar sancionada em outubro deste ano. De acordo com o texto, a União tem até 2025 para repassar 27 bilhões aos estados e ao Distrito Federal. Dinheiro que já é dos estados, que já é dos municípios e que fica essa embromação aí para que possa voltar aos estados de alguma maneira. E vai piorar. Com a reforma tributária, vai piorar. 7 horas mais 12.